Bem-vindos ao Books with Tea, o seu podcast literário com uma dose de chá. Oi pessoal, está começando mais um episódio do Books with Tea. Para quem não me conhece, o meu nome é Carol e hoje eu estou aqui com a Vitória. Oi Vi! Oi Carol, oi gente, espero que vocês gostem desse podcast porque tá assim, muito legal. Mas então conte para mim e para os nossos ouvintes, Vitória, por que esse podcast está tão sensacional hoje? Bom, primeiramente é porque O Morro dos Ventos Vivantes, que é o livro que a gente vai falar aqui hoje, que vocês já devem ter visto pelo título do podcast, é um dos meus livros favoritos da vida, então assim, tô ansiosa pra falar. Já quero agradecer também a Carol por ter me convidado. E, enfim, altos surtos hoje. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos conversar um pouco aqui sobre O Morro dos Ventos Vivantes. Mas calma, pessoal. Antes da gente começar a falar do livro, eu quero trazer uma novidade para vocês que aconteceu algo muito especial. O podcast do Books with Tea se tornou parceiro da editora Rocco. Então, em breve, vocês vão ver por aqui várias novidades a respeito dos lançamentos da editora e muita coisa legal. Então, aproveita e segue o podcast aqui no Spotify para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Então, para a gente começar a falar um pouquinho desse livro, vamos começar pela ficha técnica dele. O Morro dos Ventos Vivantes ele tem o título original de Wuthering Heights e foi escrito por Emily Brontë em 1847. E aqui no Brasil ele é publicado por diversas editoras, dentre elas temos a Martin Claret, Companhia das Letras, Antofágica e Darkside, além de várias outras. Então tem edições para todo tipo de gosto, basta você escolher aquela que mais te agrada. Então, antes da gente começar a falar sobre o livro, o que a gente achou dele em si, vou falar rapidinho aqui uma sinopse para vocês, para quem nunca teve contato com essa obra antes e tem vontade, mas não sabe do que se trata. No livro, nós vamos ver um pouco da história do Heathcliff e da Catherine. Esses são os personagens centrais dessa obra. Nós vamos ler sobre um amor destrutivo do Heathcliff pela Catherine Earnshaw. O Heathcliff ele foi adotado pelo pai da Catherine quando eles ainda eram crianças. Com a falsa impressão de que seu amor pela Catherine não era correspondido, o Heathcliff ele vai embora e apenas retorna anos mais tarde como um homem rico que está pronto para se vingar em razão do seu antigo sofrimento. Então nós vamos encontrar uma divisão nesse livro. A primeira parte é o início da vida do Heathcliff com a Catherine e na segunda parte nós vamos ver tudo as consequências que esse amor teve na vida dos dois. O Morro dos Ventos Vivantes, ela é uma história sobre vingança, remorso e angústias. A partir de agora, então, gente, eu e a Carol vamos falar sobre O Morro dos Ventos Vivantes, vamos debater a obra. Então, só para avisar vocês de que a partir de agora podem surgir spoilers, na verdade, vão surgir spoilers, até porque eu acredito que não tenha como falar sobre O Morro dos Ventos Vivantes sem dar alguma spoiler. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem e bora debater sobre o Morro dos Ventos Vivantes. Bom, pessoal, para mim, essa foi uma releitura que eu fiz do Morro dos Ventos Vivantes. E olha, Vitória do céu.
Meu Deus, eu tinha me esquecido o quanto esse livro ele é complicado, ele é denso, né? Sim, Carol, pra mim também foi uma releitura. E olha que a primeira vez que eu li esse livro, eu acho que eu não li o livro, na verdade. Eu acho que eu ficava passando os meus olhos pelas linhas assim pra acabar logo, porque não é possível que eu não percebi o quão maravilhoso é essa história, quão maravilhosa é essa história, na verdade. Os personagens, a gente vê que tem a destruição psicológica dos personagens, e isso é tão vasto, tão grandioso, que acaba passando para nós leitores. E a gente fica completamente obcecado pela história, a gente quer saber o que vai acontecer, e, meu Deus, é uma loucura. E agora nessa releitura, nossa, ela foi muito enriquecedora, por causa que a gente tem uma outra visão da história, a gente não vai já com aquela pensamento formado do que vai encontrar, e é muito bacana. E eu entendo também por que tem gente que não gosta desse livro, porque os personagens, eles são bem complicados, assim, eles não são flores que se cheiram, digamos assim, eles são muito complexos, então eles acabam, às vezes, não agradando muito, até por causa de algumas ações algumas decisões que eles tomam durante o livro, né? Eu queria pegar esse gancho, fazer um gancho com o que a Carol falou sobre os personagens não serem flores que se cheirem. Eu acho interessante essa divisão que o livro causa em nós leitores, né? Alguns amam, outros odeiam. E eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, quando a gente é criança, a gente se dá conta do mundo fantástico dos contos de fada. E a gente aprende desde pequeno que ou uma pessoa é 100% boa ou uma pessoa é 100% má. Porque ou é a princesa ou é a madrasta. A princesa não tem maldade. A madrasta, a bruxa, né, não tem bondade. Então essa distinção a gente encara logo na infância, e a gente cresce aprendendo que ou você é 100% bom ou você é 100% mal. Então, quando a gente pega um livro desses na adolescência, na vida adulta, enfim, em qualquer fase da vida, e a gente se depara com personagens que são nem 100% bons, nem 100% ruins, mas sim tem um pouco de bondade, um pouco de maldade, isso apavora um pouco, eu acho. Eu percebo isso, pelo menos, das pessoas. Eu acho que isso assusta. Porque como assim você não é 100% bom ou 100% ruim? Nós não somos 100% bons e ruins. Então eu acho interessante porque, apesar dos personagens serem detestáveis, a gente se identifica com eles, porque eles são humanos, né? Eles têm essa coisa humana, porque todo mundo erra. Todo mundo tem um pouco de maldade, todo mundo tem um pouco de bondade, ninguém é 100% só uma coisa. E isso é muito interessante porque o Morro dos Ventos Vivantes, ninguém é herói ali. Ninguém é herói. Tá todo mundo ali sofrendo e aquela coisa. Exatamente, nossa, eu gostei muito disso que você fez a comparação entre o bem e o mal. Em Morro dos Ventos Vivantes a gente não consegue ver esses dois polos. Não tem assim aquele personagem que é totalmente bom ou o personagem totalmente ruim. Eles têm várias camadas, esses personagens, e são complexos. Que na verdade é o que faz eles serem humanos. Exatamente isso, como você disse, Vitória. Então eu acho que isso que acaba sendo tão genial nessa obra da Emily Brontë. É justamente ter capturado essa essência nos personagens. Por isso também a gente se identifica, querendo ou não, com personagens de temperamento completamente tempestuoso, digamos assim, como a Catherine e o Heathcliff. Apesar de a gente odiar eles são postos num pedestal. Porque O Morro dos Ventos Vivantes é um livro próprio do romantismo, né? Um livro do romantismo gótico. Sendo do romantismo gótico, tem toda essa áurea de exacerbação, né? Colocar num pedestal, ficar idolatrando. E quem são os personagens do Morro dos Ventos Vivantes que são idolatrados? O Heathcliff e a Catherine. Só que eles não são bons, eles não são angelicais. Eles são completamente destruídos, o psicológico deles está completamente devastado, digamos. E mesmo assim, eles estão sendo postos num pedestal. A Emily Brontë colocou eles num pedestal. É quase como se ela estivesse questionando, tipo, olha, não são só as pessoas educadas, carismáticas, bondosas que merecem ser exaltadas, né?
porque a questão dos vilões, a questão da maldade que tá em todos nós, também merece ser exaltado, né? Quem é bom? Quem é angelical? Ninguém é. Todos temos defeitos, e é isso que a Emily Brontë aborda aqui também. Ela traz isso com uma intensidade gigantesca. Então, para situar vocês melhores a respeito do que é o Morro dos Ventos Uivantes, antes da gente aprofundar mais a nossa conversa, dar um panorama geral da obra para vocês. Bom, como nós havíamos dito antes, a obra é dividida em duas partes, e na obra, no geral em si, existem dois narradores. Um narrador secundário, que é o Sr. Lockwood, e a narradora principal, que é a Nellie. A história em si, ela vai começar com o Lockwood, que está procurando um lugar para alocar, e ele vai justamente na residência do Heathcliff, que é o personagem principal, que a residência se chama o Morro dos Ventos Uivantes, e ele possui interesse na alocação de uma outra propriedade que o Heathcliff é dono, que é a Granja da Cruz do Tordo. Então, o Lockwood, ele acaba indo até a residência do Heathcliff para conversar com ele, só que aí já começa muito estranho, por causa que o Lockwood, ele não é recebido como nós recebemos as pessoas normalmente nas nossas casas. Ele acaba tendo uma recepção que não é com muita empatia, digamos assim. Na verdade, quando ele chega na casa, lá no Morro dos Ventos Uivantes, ele já chega sendo atacado pelos cachorros que estão lá, e o Heathcliff, ele acaba não dando muita bola para esse inquilino. E existem outras pessoas que moram nessa casa, mas que também não estão nem aí com ele, e que o tratam mal. Realmente, sim, não estão nem aí para essa pessoa que chegou lá na casa deles. E por conta dele ter sido atacado pelo cachorro, enfim, ele vai acabar passando a noite lá no Morro dos Ventos Uivantes, até ali para a sua propriedade que ele locou, né? Então ele vai passar a noite lá no Morro dos Ventos Uivantes. O Sr. Lockwood, então, ele passa a noite no quarto da Catherine, no quarto que antigamente pertencia a Catherine. E nessa noite que ele fica ali, que ele dorme e tudo mais, tem uma hora que ele acorda, da madrugada, eu acho que 3 da manhã, mais ou menos. Ele acorda na madrugada e ele tá desesperado, porque ele teve um pesadelo. E ele também escuta as vidraças da janela se mexendo, fazendo um barulho muito perturbador. E ele escuta vozes pedindo pra me deixa entrar. Ele escuta isso, me deixa entrar, tá muito frio aqui fora, me deixa entrar. E logo depois que ele escuta essas vozes, então, que ele não sabe se são reais ou se foi coisa da cabeça dele, ele não consegue mais pegar no sono, então ele fica acordado até de manhã. E de manhã ele pergunta pro Heathcliff quem é, que vozes são essas. O Heathcliff fica completamente atordoado, que ele escutou alguma coisa. Então o Sr. Lockwood, ele volta pra Granja da Cruz do Tordo de manhã e logo pergunta pra Nellie: meu Deus, tem uma coisa muito sombria, muito pavorosa nessa casa, e o que tá acontecendo? Essa casa é mal assombrada? E aí a Nellie começa a contar então a história que vem a ser a história do Morro dos Ventos Uivantes, que a gente vai conhecer, que a gente vai ler. E também troca o nosso narrador. Agora não é mais o Sr. Lockwood, é a Nellie Dean, que é a empregada da Granja da Cruz do Tordo, atualmente. Exatamente, e é a partir desse momento que a Nellie vai contar para nós, então, quem que foram essas pessoas. E ela vai falar que ela costumava ser a empregada na casa dos Morros dos Ventos Uivantes, que era onde morava a Catherine Earnshaw quando criança, junto com seu irmão. E nós vamos descobrir, então, que o Heathcliff, ele foi adotado pelo pai da Catherine, e os dois tinham mais ou menos a mesma idade quando eram crianças e passam a conviver juntos. E o Heathcliff, ele se apaixona pela Catherine, só que a Catherine, ela tinha um gênio muito forte, digamos assim, uma personalidade muito forte. E os dois se gostavam bastante quando criança, mas tinha muito a questão do preconceito, tanto da questão da sociedade, pelo Heathcliff ser um rapaz pobre, quanto também pela própria etnia, né? E nós descobrimos também que onde o personagem Lockwood agora está, na Granja do Torto, era onde morava a família Linton, que tinha também 2 crianças, a Isabella e o Edgar, que eram
amigos, moravam próximos, então da Catherine tinham todos a mesma idade, mais ou menos. Só que nós vamos, então, acompanhar todo o desenrolar dessa paixão do Heathcliff pela Catherine, que acaba, de certa forma, não sendo correspondida. Nós vamos ter aqueles desencontros que acontecem que acaba não dando certo. Só que daí o Heathcliff, ele acaba escutando a Catherine falando que jamais poderia se casar com o Heathcliff. E por causa disso ele acaba indo embora. O Heathcliff então volta, e um detalhe, ele volta muito rico. O livro não nos conta como ele enriqueceu, mas ele fala que ele volta muito rico, muito provável que por jogos e enfim. Ele volta muito rico e ele se depara com a realidade que talvez ele achava que não ia acontecer, que é a Catherine de fato casou com o Edgar. E pra se vingar, né, ele sente muita raiva, pra se vingar ele vai e fica com a irmã do Edgar, a Isabella Linton. Eles têm, então, um relacionamento que claramente ele não tá nem aí pra ela. Ela é apaixonada por ele, ela se apaixona por ele, mas ele não dá a mínima pra ela. E ela engravida, mas esse engravidar também a gente não sabe se foi o Heathcliff o pai, se o Heathcliff é o pai da criança de fato, porque ela foge, ela não quer ficar ali, ela vai para outro lugar para criar o filho, para ter o filho, longe das maldades do Heathcliff. Aí o Heathcliff, ele tá sempre ali nas redondezas da casa, da Granja da Cruz do Tordo, sempre ao redor da Catherine. A Catherine, sabendo desse relacionamento do Heathcliff com a Isabella e da gravidez dela, da cunhada, né? Ela fica muito doente, ela fica muito depressiva. No livro não fala de depressão, até porque na época não existia isso, esses termos, né? Isso veio depois com a psicanálise e tudo mais. A Catherine fica muito depressiva, muito triste, melancólica e sofrendo e tudo mais. E ela acaba morrendo. Isso, e com a morte daí da Catherine, nós vamos acompanhar a segunda parte do livro, que vai girar em torno do seu sobrinho, que se chamava Hareton, e da filha da Catherine, que eles chamaram de Catherine também, mas no livro, com uma distinção, fica como Cathy, e do filho da Isabella, que era a cunhada da personagem principal. Então vai girar agora a história em volta desses três personagens, e também do Heathcliff, de tudo que ele faz com essas pessoas. Por causa que ele não vai ser um personagem bom, ele é mau. Então ele vai acabar descontando esse plano de vingança, o remorso dele, em cima dessas outras pessoas. E o curioso é que o Heathcliff, ele acaba fazendo com que esses outros personagens, tanto a Cathy quanto o Hareton e o Linton, acabem, de certa forma, como se fossem os reflexos dele, reflexos daquilo que ele passou, tanto dele quanto da Catherine, quanto do Edgar. Então ele acaba, de certa forma, refletindo isso nesses personagens. Os outros personagens, depois da geração do Heathcliff e da Catherine, né? A Cathy, filha da Catherine, e o Hindley também, o Hareton também, que é como se fosse um espelho, né? Ele quer que eles sofram o que ele sofreu. Se ele não pode ficar com a Catherine, que eles também não possam ficar juntos, e acabou. E eu queria pegar um gancho desse ponto da história com o título da história. Então, o que seria o Morro dos Ventos Vivantes, né? O título. Wuthering Heights, então, o título em inglês, no original, seria uma certa tempestade, aparentemente, que acontece, uma tempestade de vento e tudo mais, que acontece, que é típico ali da Inglaterra, na parte mais interiorana da Inglaterra, onde a história acontece. Então, a Emily Brontë pegou esse fenômeno natural, que de fato acontece ali, e colocou como título da obra. E eu gosto de interpretar o título da obra, O Morro dos Ventos Vivantes, da seguinte forma: como sendo o morro,
a terra, né, a coisa que é firme, o que é firme, o chão, o nosso chão, que é o que nos cria e tudo mais, como sendo a Catherine, e o vento, né, o Morro dos Ventos Uivantes, o vento como sendo o Heathcliff. Porque o Heathcliff, ele é um estrangeiro, né, ele é cigano. Então também já gera todo um preconceito da sociedade em torno dele e coisa e tal. E ele sendo um estrangeiro, a gente pode comparar ele com o vento. Porque o vento, ele vem de algum lugar, né? Ele não é próprio do local em que a gente tá. Ele vem sempre de algum lugar, tá sempre uivando. E ele devasta, ele mexe com tudo que tá ao redor dele. E é exatamente isso que o Heathcliff faz. Ele acaba atormentando tudo que está ao seu redor. Inclusive, na obra, tem uma certa descrição ali mais no começo, que a Catherine, antes da chegada do Heathcliff, ela era muito, muito, muito feliz. Ela era muito alegre e uma menina normal, entre aspas. Logo, quando ele chega, eles se conhecem, viram amigos e coisa e tal, ele meio que acaba devastando ela pela paixão compulsiva dele. Então, querendo ou não, o Heathcliff, ele vai abalar tudo que tá ao redor dele, exatamente como o vento faz, né? Ele mexe com tudo. E a Catherine, inclusive, mexe com o morro, com a terra, que seria a Catherine. Então, eu acho muito interessante essa associação, e eu gosto de pensar no título dessa forma. Sim, foi muito legal essa tua associação que você fez, Vi, por causa que justamente a autora acaba usando muito desses elementos. Por exemplo, do tempo, do vento em si, justamente para simbolizar os personagens, tanto na questão das suas emoções, quanto também da própria narrativa, mas principalmente como que as emoções desses personagens acabam servindo como uma forma de construir o seu caráter. E isso é muito bacana. Outros elementos também que a autora acaba usando é a presença de elementos fantásticos, no caso, fantasmas, em alguns pontos, que servem também para simbolizar algo que é muito presente, que é a questão das almas perdidas, digamos assim, a memória e o passado também. E acho que, assim, o que nós vemos muito também na verdade, é a presença daqueles polos distintos, tanto do bem contra o mal, ou então de ser julgado e ter simpatia pelo personagem, e também da questão a diferença daquilo que é o amor para a obsessão, porque o que a gente vê é que aquilo que o Heathcliff tinha pela Catherine era uma obsessão. O amor atingia extremos de ser algo obsessivo. E aquele amor que nós vemos da Cathy, que é a filha da Catherine, com outros personagens como Hareton, é aquele amor puro, que é completamente oposto daquilo que o Heathcliff sentia pela Catherine. Eu acho curioso no Morro dos Ventos Uivantes é que ele tem uma aura nele, não sei se dá pra usar essa palavra, mas ele tem uma vibe que é meio pra baixa, meio depressiva, e nós vemos muito isso na personagem da Catherine, que ela sofre, esse sentimento de sofrimento dela é algo que ela até acaba gostando disso e usando isso até às vezes como um apoio para conseguir as coisas que ela quer, ou então acabar influenciando a decisão de outros personagens, é algo que ela utiliza, né? Fazendo um link agora com o que a Carol falou sobre a personagem da Catherine, de gostar de sofrer, toda essa melancolia, e enfim, todo esse sofrimento, né, que ela adora. Tem uma parte do livro ali onde, logo quando ela tá conversando com a Nellie sobre o pedido de casamento que ela recebeu do Edgar Linton, ela também comenta que teve uma noite que ela dormiu, que enquanto ela tava dormindo, que ela sonhou com o paraíso. E ela acordou desesperada. Ela não gostou de estar no paraíso. Ela não gostou dessa perfeição, dessa utopia. Ela não se sentiu feliz. E ela fala isso pra Nellie. Ela fala que ela não, ela acha que ela não seria feliz indo pro céu quando ela morresse. Ela não seria feliz no céu, porque é muito bonito, é muito paradisíaco, é muito utópico, é muito perfeitinho, e ela não gosta.
Então a gente pode linkar isso com o fato de ela gostar de sofrer, porque de fato ela gosta de sofrer, é uma personagem que gosta de sofrer. Inclusive, ela não quer ficar com o Heathcliff, apesar de amar muito ele. Ela não fica com ele e vai ficar com o Edgar, porque ela sabe que se ela ficar com o Heathcliff, ela vai ser feliz. E ela não quer ser feliz. Ela quer sofrer. Ela gosta disso. Inclusive, tem uma certa comparação assim com o céu e o inferno. Como se quase não existisse inferno. Existe o céu e ali a charneca. Como a charneca sendo o próprio inferno. No caso do Heathcliff e da Catherine, sendo o paraíso deles. A gente tem muitos críticos literários que pensam na história, tem essa metáfora do paraíso, como a charneca ali, né, onde a história se passa, como sendo o Éden. E aí a Catherine e o Heathcliff são como Adão e Eva e tudo mais. E aí tem a questão da expulsão, do paraíso, agora então por parte do Heathcliff. Não que ele é expulso dali, mas ele vai embora por vontade própria, né? Mas é como se o destino o expulsasse, porque foi o destino que fez a Catherine ficar com o Edgar. Então é esse destino que expulsa ele dali. E tem alguns críticos literários também que comentam sobre a questão do Lúcifer, da expulsão do Lúcifer do céu, né, o anjo caído. Porque o Heathcliff, muitas vezes ao longo da obra, ele é comparado com o demônio, inclusive o fato dele e da Catherine terem olhos castanhos faz com que o Joseph, principalmente, que é um personagem que tem essa religião opressora, que oprime eles muito, ele comenta sobre, vocês têm olhos castanhos, olhos do demônio. Então, alguns críticos literários gostam de fazer esse link com o Heathcliff sendo quase como sendo o Lúcifer, quase como sendo o anjo caído, demônio, né? Ele é expulso dali e tudo mais. Então, tem essa religião, essa comparação com Adão, com Lúcifer e expulsão do paraíso e toda essa áurea. No caso deles, o paraíso, a charneca, é uma áurea completamente melancólica, né? Uma áurea sofrida, uma coisa gélida também. E, na verdade, no final, nós temos como uma resolução de tudo esse da história dos personagens, que então eles preferiam ficar no que seria um purgatório, de certa forma. Tanto que daí eles utilizam até a questão de fantasmas, nesse sentido que eles ficam ali na redondeza, que seria o purgatório deles, para que então ali eles fiquem juntos. E assim, eu acho que a leitura do Morro dos Ventos Vivantes é enriquecedor. Assim, você pode tanto gostar quanto odiar, mas continua sendo uma leitura que eu acho muito válida. Principalmente se você gosta, por exemplo, de Jane Austen, até a própria irmã da Emily Brontë, que é a Charlotte Brontë. Se você gosta desses tipos de livros, eu acho legal você ler O Morro dos Ventos Vivantes, para você justamente ver como esse livro acaba sendo aquele ponto fora da curva. E assim como a Carol falou sobre esses outros livros, né, da Jane Austen, por exemplo, se você tá acostumado a ler livros da Jane Austen, você pega O Morro dos Ventos Vivantes e você se assusta, porque, como a Carol comentou, é algo muito fora da curva, assim, é muito diferente, não é um romance de época como os romances da Jane Austen, né? Mas é um livro muito maravilhoso que a gente aprende muito. Eu acho que é um livro também que cresce muito com a releitura e cresce muito depois que você finaliza a leitura. Eu acredito muito que é um livro que quando você fecha ele e você começa a pensar em tudo que aconteceu e fazer todas as associações que você pode fazer, se torna muito grandioso. Se torna muito mais grandioso do que quando você tá lendo ele. Então, é um livro que engrandece de todas as formas, principalmente com releituras.
Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio do Books with Tea. Bom, muito obrigada a todos que nos ouviram até agora. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, não se esquece de seguir o podcast. E também aproveita para seguir o Books with Tea lá no Instagram, que é o @BooksWithTea, onde eu vou estar colocando as novidades sobre o podcast. Bom, Vi, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Espero que você tenha gostado e quem tenha nos ouvido também tenha gostado, não é mesmo? Ai, Carol, eu que agradeço. Eu fiquei muito, muito, muito feliz pelo convite de participar desse teu projeto sobre os clássicos aqui, através de podcasts. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!